E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora eu tô trazendo as últimas notícias do São Paulo e tudo que a mídia esportiva anda falando do tricolor. São Paulo que tá no mercado buscando reforços. O próprio Luiz Ubeldia disse que já falou com o Oscar e hoje saiu aí a notícia que o São Paulo fez uma proposta oficial pelo Thiago Mendes e agora tudo depende da liberação do jogador por parte do clube lá das Arábias. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, se inscreve, dá essa força aí para esse jovem São Paulino aqui, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto aí, trouxe um compilado. No final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito sobre o Oscar, sobre o Thiago Mendes, sobre mais reforços, muito sobre o tricolor. Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. O Zubeldia, a gente já falou bastante aqui, né, do Zubeldia. Acho que, na minha opinião, também não deveria haver discussão nesse insano contexto que a gente vive aqui de avaliação de trabalho de treinadores. Esse é um que já tem uma pressão, já tem uma discussão. Chegar pressionado. De parte da torcida, inclusive, né? Eu acho que... E aqui o que para mim fica mais claro no caso do Zubeldia, que acho que se aplica a todos os técnicos também, Cara, é incrível como você parece que você não pode ter uma crítica a decisões que esse treinador tome ou a escolhas que ele faz, sem que automaticamente, junto com aquela crítica pontual ou aquela coisa que você não acha correta, não esteja implícito na sua opinião, um desejo de mudança ou de troca de treinador. Você pode achar que o Zubeldia faz várias coisas equivocadas, que ele toma decisões erradas, tal, mas ainda assim você pode achar que esse é um treinador para permanecer no São Paulo, pela qualidade que ele tem, pela evolução que ele pode ter num segundo ano de trabalho num futebol tão particular como o brasileiro. E esse é o meu ponto, assim. Eu até acho que tem uma série de coisas, mas não faria sentido mudar, né? O Zubeldia, seguinte, São Paulo chegou num ponto da tabela que ficou, se ele olhava para trás, tinha uma briga lá, longe dele, ele classificado para a Libertadores. Aí você tem do outro lado... Para os jogadores nem aí. É aí que eu quero chegar. Aí você tinha um outro que estava para cair, um outro que estava numa crise violenta, pode cair, não vai Copa do Brasil, não vai para nenhuma competição sul-americana, era o Corinthians. Aí você tem dois elencos. Não vou nem discutir qualidade agora, vou discutir o seguinte, mobilização. O Zubeldia... E eu falei do Roger Machado. O Zubeldia, você largou ele com uma boia no meio do mar, tá tendo um tsunami. Nossa. E ele sobreviveu bem. Tá. Umas feridas e tal. Vou fazer um panorama super rápido de São Paulo. 191 Chegou em terra firme. 191 milhões de déficit de janeiro a setembro. O fenômeno. Perdeu o lateral esquerdo, demorou meio ano para contratar o lateral, trouxe o Jamal Lewis. O lateral direito titular, que foi um grande jogador, que talvez vai ficar ainda mais 6 meses, o Rafinha, um líder importante no elenco, obviamente fisicamente não consegue fazer o jogo inteiro. Perdeu o Pablo Maia no primeiro jogo dele, depois perdeu o Alisson, que era o principal jogador do time. Verdade. Foram buscar o Santilongo, que não conseguiu proteger uma bola direito, tem dificuldade de saída de jogo, não tem chegada na frente, e o Marco Antônio, que tem uma característica diferente do Alisson. Perdeu o Beraldo, que saiu ano passado, comparando com o time do Dorival, trabalhou com ele. Fez do Alan Franco, talvez o melhor jogador do São Paulo, um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada. Recebeu também o Luiz Gustavo, que é um bom jogador. Que ficou muito tempo fora também lesionado. E que teve que jogar consequentemente do ritmo por falta de outros jogadores. Perdeu o Ferreirinha, que era o escape dele pelo lado esquerdo. Aliás, perdeu assim, depois de conseguir dar sentido ao Ferreirinha no time de São Paulo. Pois isso não havia melhor momento. Conseguiu fazer o Luciano jogar junto com o Lucas, que era uma coisa difícil. Eu achava, por exemplo, que ia ser bem complicado, porque você tira o Lucas da parte de dentro. Termina a temporada. Eu não vou nem entrar nos detalhes de jogo, porque eu sei que tem alguns São Paulinos, inclusive, que conhecem muito futebol, que discordam de mim. Que querem jogo que flua, jogo tabela, não sei o que. Conseguiu terminar a temporada sendo eliminado no limite pelo Atlético Mineiro, num erro do Arboleda, num gol que toma no Morumbi, depois de pressionar muito, mesmo sem criar quase nada. Quase elimina o Botafogo e termina o Campeonato Brasileiro no 6º lugar, acima de elenco, por exemplo, como tem o Atlético Mineiro, e o único elenco pior que o do São Paulo, acima do São Paulo, é o Fortaleza, onde o salário não atrasa, onde o trabalho do técnico tem muito tempo, onde a diretoria não fica reclamando do técnico fora, ou seja,
olhar para o Zubeldia no cenário de São Paulo e achar que o Zubeldia é uma questão e que você mudando o Zubeldia e trazendo Guardiola na situação de São Paulo, o time vai voltar a ser um time muito vencedor, é não ter menor noção do que acontece dentro do clube. Paralelepípedo nessa questão de São Paulo. Melhor não falar mais nada. Se o Zubeldia for culpado depois dessa. É conveniente, entendeu? Tudo isso, você pega, você troca o treinador, você cria uma cortina de fumaça durante um tempo. Essa é a jogada. Você perde um cara que eu acho uma boa escolha. Esse cenário não todo. Não falando que é o melhor técnico do mundo, que só acertou, nada disso. Mas esse cenário todo que ele descreveu, hora que você. Ninguém vai olhar para tudo isso que ele falou. Se for um treinador novo, se fala nisso. E ele esconde por um tempo. Essa é uma tática do futebol brasileiro que se usa muito. Né? Às vezes você vê problema até onde não tem. Porque você precisa criar um outro plano. Né? É o caso do Zubeldia. Mas o time tinha que ser campeão. Não. E pior, se passa do Botafogo, talvez ganhasse a Libertadores. Por sinal, tem 3 mundiais desse país aqui. São Paulo, ele não foi convidado. Meu irmão, São Paulo, meu. Um dos maiores times do mundo é o São Paulo. Tá se apequenando aí. Achando que uma Libertadores é legal para um clube tão monstruoso igual o São Paulo, que é o time mais monstruoso, que tem 3 mundiais. Ganhou do Barcelona, ganhou do Liverpool. Do Milan. E do Milan. Só time. Meu irmão, Liverpool, Barcelona e Milan. O outro que ganhou, Corinthians, ganhou do Chelsea. E o Palmeiras ganhou da Juve. Não, o Palmeiras ganhou, sabe o quê? O que a Luzia ganhou atrás da horta, Veloso. Sabe o que o Palmeiras ganhou? O que você nunca fez, o que você nunca falou. Sabe o que ele ganhou? O que a anta é. É aquilo, o pinto de anta. Sabe o que o Palmeiras ganhou? O verdadeiro pinto de anta, que é o maior pinto animal, é o pinto de anta, foi o que vocês ganharam. Foi um pouquinho de excesso de confiança. O Jandrei tem um belo jogo com os pés, talvez seja o goleiro mais habilidoso com os pés desde a aposentadoria do Rogério Ceni. Ele não é titular, é verdade, mas tem isso como uma grande virtude. Só que eu acho que ele estava tão confiante que acabou sendo castigado por esse excesso de confiança no lance final. Sobre o jogo, os 3 gols saíram por falhas individuais, né? Tanto os gols do Botafogo quanto os gols do São Paulo. O São Paulo, obviamente, não estava disposto a incomodar o Botafogo, porque iria beneficiar um rival, um dos maiores rivais na briga pelo título brasileiro. Então é óbvio que o São Paulo não iria vencer essa partida, mas eu acho que poderia ter se portado de uma outra maneira. Poderia ter dificultado um pouco mais a vida do Botafogo, sobretudo quando ainda estava perdendo a partida, porque um empate já serviria para o Botafogo ser campeão. Então o São Paulo tem como obrigação ser competitivo. É óbvio que a torcida não gostaria que o São Paulo desse o título para o Palmeiras, mas o São Paulo, eu acho que ele poderia ter sido menos displicente, porque, ao meu ver, era nítida a falta de vontade dos jogadores do São Paulo de desenvolver o jogo, de incomodar o Botafogo, de pressionar a saída de bola, coisas que o torcedor está acostumado a assistir em todas as outras partidas do ano. Mas, tirando isso, o Botafogo mereceu, foi uma linda festa diante do seu torcedor. Significa ter um time bem legal para o ano que vem, tanto que fez o que fez no fim do ano. Num sentido diferente, o São Paulo talvez não mantenha nem o que tem, e que não já não é muita coisa. Vamos ouvir o Zubeldia, que falou ontem, depois da derrota para o Botafogo, comentou sobre os planos para o William Gomes na próxima temporada e confirmou conversas para uma possível volta do Oscar. Vamos ouvi-lo. Você me está perguntando por William, ¿no? Sí. Eu creo que siempre en una jogador-entrenador es 50-50. Es 50-50. Él tiene que entrenar bien, él tiene que mejorar algunos aspectos. Él tiene un vínculo con el gol importante porque hizo 3 goles. Eso es un buen dato. O sea, es un jugador que por ahí en el proceso con balón todavía le está faltando interpretar situaciones de posicionamiento, de situaciones de controlar mejor el balón. También en la organización va aprendiendo. El primer tiempo tuvo algunas dificultades para el seguimiento de la tabla, para situaciones de orientar la presión. Oscar y otro jugador he hablado con ellos. Bueno, después hay cuestiones que hay que manejarla de institución a jugador, pero ya he hablado con 2 jugadores que acredito que son importantes para el equipo.
Muito bem, tá aí o Zubeldia falando na Tem uma entrevista posição de fatal, ontem, né? depois do jogo, sobre o William Gomes, futuro, sobre outros jogadores, possibilidade da chegada do Oscar, Arnaldo. Agora, uma coisa é o Corinthians falar assim, vamos manter esse time aí. Outra coisa é o São Paulo falar, vamos manter o nosso time aí. São universos completamente diferentes, né? Bom, começar, o São Paulo não vai manter, né? Porque o lateral esquerdo foi embora, o único que jogou a temporada com regularidade, então você já tem a perda de um titular. São realidades diferentes. O que é similar nos dois no final da temporada é o déficit. Eu acho que o Corinthians tem aquilo. O problema do Corinthians é que acaba o ano no campo agora. Então o Depay vai para a Holanda e entra em cena o Augusto Melo. Isso é péssimo. Ter os próximos 30 dias com o Augusto Melo e sem o Depay é um problema. O São Paulo não. Acho que o São Paulo há algum tempo já está com essa preocupação para 2025. Essa expectativa positiva do Corinthians para 2025, ou do corintiano para o São Paulo, ele não é, pelo contrário, né? É uma possibilidade de piora do time que já não foi bem na reta final da temporada. Um ganhou as 9 e o outro não ganha 5 já. A despeito da posição garantida, Claro, não sei quanto tempo. A gente viu o que aconteceu com o Internacional, né? O Massini falou. O Inter perdeu as últimas 3 partidas. Fortaleza, que você lembrou também. Fortaleza até voltar para casa, perdeu também. Enfim, a questão para o São Paulo é imaginar que com uma redução de investimento você consiga manter um time competitivo. A participação do São Paulo nos torneios... E o Corinthians tem uma armadilha. A pré-Libertadores é uma armadilha. Tem sorteio dia 19 de dezembro, da pré-Libertadores. Esse discurso do Fabinho, ele dura até a classificação ou não na Libertadores. Exatamente, né? Então, se cair fora... Então, assim, a temporada que vem agora acabou a borracha. O Corinthians ficou em 7º para a Libertadores e o São Paulo em 6º. A questão é qual time será mais forte. Ano que vem o Corinthians larga na frente, o time do Corinthians é mais forte, o elenco é melhor. E já começou a acontecer isso desde a janela do meio do ano. Um tomou um caminho, o outro tomou outro caminho. Então, mas o Oscar é um sinal de qualificação do elenco do São Paulo. Mas o Oscar é aquilo, né? O Oscar não atende a... O Oscar, de novo, o São Paulo vai buscar um jogador que não tem direito federativo preso porque ele não tem dinheiro para contratar um jogador de direito federativo. Dá para entender isso. Mas sei lá se vai ser possível contratar o Oscar, né? Meus amigos são paulinos, quero que você deixe a sua opinião aí. O que você acha do Oscar? Nos últimos vídeos, eu tô vendo uma divisão grande por parte da torcida do São Paulo nos comentários. Muita gente falando que o Oscar, apesar da idade, 32, 33, ainda tem uma lenha para queimar. O Luciano tá com sondagem e deve receber propostas agora na abertura da janela para ir para o Catar. Então é um dinheiro que deve entrar. Lembrando que, se eu não me engano, o Luciano tem contrato até o final de 2026. Então ainda tem uma graninha para pingar caso o Luciano seja vendido. E esse dinheiro, assim, muita gente que fala, o São Paulo não tem dinheiro para pagar salários. Ok, mas tem como você dar uma aliviada na folha salarial. Você não renovando com o Luiz Gustavo, falando, Luiz Gustavo, valeu, obrigado, tamo junto. Você abre, né, 500... O Luiz Gustavo não deve receber menos de 500 mil por mês, né, gente? A gente sabe muito bem disso. O próprio Rafinha não tem por que renovar com o Rafinha, ele não consegue mais jogar. Rafinha, obrigado, você foi importante na Copa do Brasil aí, um abraço. Se quiser ficar aqui de coordenador, alguma coisa, a gente faz um bem bolado, um abraço. Mais uns 500, 600 mil, né? O Nicão, o contrato acabando, vai sobrar um dinheiro. E outros jogadores que o São Paulo pode se livrar. O próprio Jamal Lewis não deve mais retornar para o São Paulo, deve fazer uma cirurgia lá na Inglaterra lá e ficar por lá mesmo. Então, assim, dinheiro o São Paulo tem, só anda gastando mal. São Paulo pode não ter dinheiro para comprar direitos federativos, mas como o Thiago Mendes, o contrato dele acaba em abril, em maio, então assim, não vai fazer muita diferença pro time do Catar, que é um time que tem dinheiro pra caramba. Assim, vou cobrar o quê para liberar o Thiago Mendes? Então o Thiago Mendes vem pro São Paulo. E assim, o Thiago Mendes, eu só entendo a contratação dele se você for liberar o Luiz Gustavo, que para mim é o certo a se fazer. A gente viu que o Luiz Gustavo, ele tem sérias limitações em jogos pegados. Jogos que o São Paulo vai ter a bola, o Luiz Gustavo joga bem, mas em jogos pegados, que o São Paulo vai ter marcação alta, que o adversário vai pressionar e vai marcar o São Paulo alto, ele tem dificuldades.
Ele tem dificuldades, ele entregou contra o Botafogo, ele entregou contra o Juventude e vários outros jogos que ele não jogou bem, jogos que o São Paulo é pressionado, em jogos que o São Paulo vai pressionar, ele até que vai bem. Mas libera o Luiz Gustavo e aí sim você traz o Thiago Mendes, que aí você tem Thiago Mendes, Pablo Maia e Alisson. Talvez a vinda do Thiago Mendes pode estar atrelada a uma mudança de característica de jogo para a temporada de 2025. Né, o Zubeldia, ele pode mudar o sistema de jogo do São Paulo, atuar num 4-4-2 com o Losango no meio de campo, deixando talvez o Pablo Maia de volante único, colocando o Alisson e o Thiago Mendes como dois volantes mais avançados, trazendo, quem sabe, o Oscar para jogar de 10 e atuando com o Lucas e Caleri. O Lucas jogando como segundo atacante, ou mesmo jogando no 3-5-2. Ou mesmo jogando aí no 4-3-3 clássico, né? Você traz o Oscar para jogar ali de 10, coloca o Lucas de um lado e o Ferreira do outro, né? E, assim, jogando com dois pontas bem abertos mesmo. Seria algo interessante. Porque hoje a gente vê aí todo mundo querendo jogar sempre com a mesma formação, querendo jogar sempre do mesmo jeito. O São Paulo tem maneiras diferentes de se jogar. Você pode jogar com 3 zagueiros, você pode jogar nesse losango no meio de campo, que é um estilo de jogo que ele é capaz de dar mais liberdade para os jogadores de frente, para o Lucas, para o próprio Oscar. Então, só que isso depende do Zubeldia. Isso depende muito do Zubeldia, dele querer. Lógico que ele precisa das peças, ele precisa de um meia, que não seja o Oscar, que seja outro meia, mas ele precisa de um meia que faça essa função, que saiba fazer isso com qualidade. O Luciano não é esse cara. Ele precisa de laterais decentemente ou de alas decentes, caso ele pretenda usar 3 zagueiros, né, para jogar com 2 alas, um de cada lado. O Igor Vinícius até, assim, se bem treinado, pode fazer essa função, que já fez, né, se eu não me engano, com o Rogério Ceni. Se eu não me engano, o Igor Vinícius fazia essa função de ala pela direita. Então, são coisas que dependem da diretoria trazer reforços para fazer esse time, porque o time do São Paulo, ele é um time competitivo, ele é um time limitado, muito limitado nas laterais, e é um time sem um meio de criação, mas a zaga do São Paulo é uma boa zaga. Você tem o Alan Franco, o Arboleda, que para mim são os 2 melhores zagueiros do São Paulo. Você ainda tem o Juan, que tem um bom nível, o próprio Sabino, né? As laterais do São Paulo são a deficiência, mas os volantes do São Paulo, você tem bons volantes. Você tem o Pablo Maia, que para mim, se voltar jogando 50% a 70% do que ele estava jogando antes da lesão, é um cara muito acima da média. Com a chegada do Thiago Mendes, você vai ter o Thiago Mendes, você tem Alisson e Marcos Antônio, que são caras mais móveis, são segundos volantes de características mais parecidas um com o outro. Eu até gosto muito do Marcos Paulo, que eu acho que ele tem a mesma dinâmica do Alisson, né? É um cara que joga com a cabeça em pé, joga com a cabeça erguida, tem uma facilidade para sair de jogo. O São Paulo não tem um meia, mas tem bons atacantes. Você tem o Lucas, que até pode atuar de meia. Para mim, ele atua bem melhor que o Luciano de meia. Você tem o Ferreirinha, que é um cara que desequilibra. Você tem o próprio William Gomes, que pode ser, não trouxe um 10. Traz o Lucas pra dentro, joga com o Lucas pra dentro, joga com o Ferreirinha e o William Gomes. Por que não? Tem o Caleri, você tem o André Silva, que é uma característica diferente do Caleri, mas também é um cara que sabe fazer gol. Então, assim, o São Paulo ele precisa de pouca coisa para ser um time mais que competitivo. Porque o São Paulo não vai ser um time galáctico de estrelas, mas, você traz um meia que sabe jogar. Você traz 2 laterais decentes, o São Paulo para de ser um time só competitivo, porque a gente não pode mentir aqui, o São Paulo é um time que compete. O São Paulo motivado, o São Paulo focado, ele joga de igual para igual, ele dá trabalho para qualquer um. Vencer e ganhar é do jogo, é consequência. Mas que ele joga, que dá jogo, né, como dizem aqui no Goiás, que dá jogo contra qualquer equipe, dá jogo. São Paulo deu trabalho pro Atlético, dá trabalho pro Flamengo, deu trabalho pro Botafogo. Esse é o jogo do São Paulo. Para mim, o que mais falta é
uma peça ou outra para fazer esse time ser um pouco mais que competitivo, para quando o São Paulo pegar um Cuiabá, o São Paulo se impor e vencer o jogo. Porque times que só são competitivos são times que fazem jogos de igual para igual com todo mundo. Esse é o problema. O São Paulo faz um jogo de igual para igual com o Botafogo, mas faz um jogo de igual para igual com o Cuiabá, faz um jogo de igual para igual com Fortaleza, faz um jogo de igual para igual com o Juventude. Esse é o problema. Pra mim, o São Paulo pode até fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras. Mas, pô, se você pega um Criciúma, você tem que se impor e ganhar bem. Se você pega um Fortaleza, você tem que se impor e ganhar bem. Por mais que o Fortaleza esteja em boa fase, seja muito organizado e tal. Mas não dá pra comparar o orçamento do Fortaleza com o orçamento do São Paulo. Se você pega um time de menor expressão, você tem que se impor e jogar bem. Essa, pra mim, é a principal crítica. O São Paulo joga de igual para igual com todo mundo. Esse, pra mim, é o problema. Então, com poucas peças, você faz esse time talvez ser um time um pouco acima de só competitivo. A gente tem o Rodriguinho também, que pode ser um garoto que na temporada do ano que vem tenha mais oportunidades e jogue mais. Porém, cara, tudo depende de planejamento do São Paulo. Pô, manda os caras que tá em fim de contrato embora, dá uma aliviada na folha salarial. Você não precisa do Luiz Gustavo, cara. Você não precisa do Rafinha. Esses caras não são importantes pra nada. Ah, são líderes do elenco. Pô, você tem o Arboleda que tá lá há anos. Você tem o Caleri que, pô, tem a identificação rasgada com o São Paulo. Você tem o Lucas lá dentro. Você precisa de mais quem, cara? Por que você precisa do Luiz Gustavo e do Rafinha? Só vai pagar os caras pra eles ficarem lá só encher linguiça, sem jogar, sem correr, sem fazer nada? Não, pô, manda embora. Briga, faz igual o Palmeiras faz. O Palmeiras chega a um ponto que ele dá a mão e tchau. Fez isso com o Fernando Praz, com o Felipe Melo e com tantos outros jogadores. O São Paulo tem que fazer isso. Aliviar a folha salarial para conseguir pagar salários para poucos reforços, 3, 4, 5 reforços o Beldia pediu. O Beldia disse que já falou com o Oscar e com outros jogadores. Pode ter sido com o próprio Thiago Mendes, pode ter sido com outro meia, um plano B, caso o Oscar não venha. Tem muita gente aí que não quer o Oscar. Pô, o Oscar foi ingrato com São Paulo, não sei o que, papapá. Mas, pô, se a gente for, tem muito jogador aí que diz que é grato ao São Paulo, mas que processou o São Paulo, que cobra o São Paulo, tudo bem, é direito, não sei o que. Mas o meio do futebol é um meio bem sujo, a gente sabe disso. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!